tela primeiro, eu vou falar um pouco sobre como eu cheguei ao mundo do Yorkshire e estou aqui, né, autorizado, né, convidado pela CBKC a falar sobre essa raça. Eu sou proveniente de uma família de sinófilos e eu não me lembro nenhum dia da minha vida de ter vivido sem ter um cachorro do lado. Desde muito jovem, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes criadores da raça aqui no país, que me deram toda uma assistência, foram funcionando como verdadeiros mentores para que eu pudesse desenvolver o pensamento crítico sobre a raça e chegasse a observar situações que serão válidas aqui hoje para essa apresentação. O propósito dessa fala é justamente buscar, né, um pensamento crítico sobre o que a gente enfrenta das dificuldades que o Yorkshire moderno apresenta hoje, e também aguçar aí a curiosidade sobre como se comportar, né, diante desse cenário atual que a gente encontra a raça. Então, eu chamo essa fala de desafios atuais porque o Yorkshire ele passa por um processo, né, desde a sua formação para que chegue a um visual atual, como a gente observa aí nessa gravura, que tem a ver com a sua história, que tem a ver com a formação da raça em si, né? E aí eu vou precisar remeter um pouquinho à história, né? Ao berço da criação do Yorkshire, que é na Inglaterra, né? Principalmente a Inglaterra da Revolução Industrial, onde a gente tem aí um certo movimento, né, das classes operárias para as grandes cidades e a vontade dessa classe operária de ter cachorros, né, de pequeno porte, porque nesse momento só era permitido à burguesia, à aristocracia ter cachorro. E esses cães eram dedicados à caça, né? Eram cães maiores, eram cães sempre grandes e de um tamanho que não era compatível com as pequenas habitações, né, que haviam na Inglaterra. E aí eu trago aqui um pequeno histórico da raça, né, que no século XVIII, a maioria da população do Reino Unido era rural, né, somente os servis foram autorizados a criar cães de menor tamanho, porque a caça era proibida para eles, então a caça era uma atividade da aristocracia, né? E nesse movimento a gente tem aí principalmente os escoceses, né, descendo ali para as áreas urbanas em busca de melhores oportunidades, e se fixando nas cidades e trazendo aí a sua vontade de ter cães de tamanhos menores, né? Como a gente também pode perceber nesse movimento da história, a economia ela começa a ter aí um movimento muito preponderante na vontade das pessoas de querer também se assemelhar aos aristocratas, né? Então, essa necessidade de viver nas grandes cidades também encontrou determinados desafios, que eram as pestes, né, locais que os grandes centros enfrentavam, infestação de rato, né, de bichos peçonhentos, e a maioria dos cães de raça terrier, eles foram desenvolvidos justamente para combater esse tipo esses roedores que assolavam, né, a vida das pessoas nas grandes cidades. Então, a gente tem aí a presença de cães já com uma determinada característica de terrier, caçador, né, elaborado de muito mais tempo, que no caso aí era o Skye Terrier, o Dandy Demon, e a presença também do Maltês nessa região aí da Inglaterra. Por que o Maltês estava presente aí nessa região? Por conta das grandes navegações. Eu chamo a atenção aí, principalmente do Maltês, como sendo uma raça que formou e elaborou para que a gente tivesse a possibilidade de criar cães que se assemelhassem ao que a gente falou, que é o Yorkshire Terrier. E esses cães eles vinham com os navegadores, né,
das grandes expedições, e eles funcionavam como cães térmicos, né? Os marinheiros que adoeciam durante a viagem, eles utilizavam o maltês como cães térmicos, porque eles têm, ao toque, uma pelagem mais fria. E isso tornou o maltês muito popular nas áreas, principalmente dos portos, né? Das grandes cidades. A junção dessas raças aí vai gerar alguns cães que são, vamos dizer, que vão originar o Yorkshire Terrier. Então, eu trago a imagem, nesse momento aí do Skye Terrier, justamente para a gente poder aí fixar, né, como eles como é que é a conformação física deles, né? Um corpo longo, uma pelagem mais áspera, as orelhas laterais, né, um focinho mais proeminente, né, e o crânio flat, né? Que vai assemelhar aí aqueles primeiros cães que que vão dar origem à raça Yorkshire, né? Esse é o Dandy Dimo. Também peço que prestem atenção, né, em detalhes morfológicos da raça, linha de dorso, exceção de cauda, né? E aqui o maltês com a sua pelagem branca, né? E ao toque frio, né? Com uma consistência mais sedosa. Então, voltando aqui, a gente tem 3 tipos de pelo, né? Um áspero, um longo mais áspero e um sedoso, que vão originar esse intercasalamento, que vão originar nos cães, que foi justamente esse cão do condado de Yorkshire, que é onde origina a cidade, onde origina a raça, perdão, e que você já tem aí uma similaridade com o que seria um Skye Terrier, com um pelo mais longo, de um pouco mais de sedosidade, mas ainda com características de todas essas raças um pouco mais indefinidas, né? Mas já criando aí o que a gente vai desembocar na raça em si. Com o interacasalamento dessas 3 raças, a gente começa a ter aí, né, cães com características mais distintas das raças originais. E eles vão sendo separados geneticamente para que possam seguir uma ordem da genética no qual está sendo apurada, né? Determinados cães, como o Skye Terrier e o Dandy Dimo, eles caçavam ratazanas muito grandes, né? Eles eram utilizados em concursos de caça de uma forma bastante comum no meio da burguesia, e nesses ambientes mais rurais, onde os ratos eram menores, houve a necessidade de ter um cão de um porte um pouco menor, para que ele pudesse também exercer essa atividade de caça, de caça dos ratos, sendo que os ratos da cidade eram menores do que os do campo. Então, essa necessidade gerou aí os criadores lá a desenvolver cães menores, né, de um porte físico menor, para que pudessem exercer essa atividade. E aí eles começaram a perceber que alguns tinham uma similaridade e separaram, né, por questões genéticas, para que eles pudessem fazer acasalamento entre si e começarem vamos dizer, a direcionar, né, a criação de uma raça no qual atendesse aquela necessidade ali. Então, o primeiro nome que o Yorkshire, supostamente o cão que deu origem ao Yorkshire, recebeu foi de terrier escocês, porque eles foram desenvolvidos principalmente pelos escoceses que desceram, né, até os grandes centros, e se instalaram justamente nessa região de Yorkshire, né? Mas eles ainda eram muito confusos, porque uns tinham pelo áspero, outros tinham pelo mais sedoso. E aí eles tiveram uma nova reclassificação, né, de terrier escocês, pelo curto e Yorkshire, né, que é mais ou menos parecido com esse que a gente vê, né, com essa gravura que a gente vê aqui à esquerda, né? Uma terceira leva, já numa terceira geração desses cães mais selecionados,
geraram o que seria o terrier escocês anão de pelo longo, que é o que a gente vê à direita da tela, com pelo já mais sedoso, chegando alcançando até o chão, né? Aqui nessa gravura a gente vê o que foi o primeiro Yorkshire, né, considerado o primeiro Yorkshire e foi anotado no Studbook, né? Eles eram apresentados assim, sem nenhum adorno, sem nenhuma cuidado por prender o pelo da cabeça, e ele já tinha uma conformação física já muito parecida do que o Yorkshire moderno iria adquirir, né? E aí vem alguns nomes que foram muito importantes para que esse animal fosse reconhecido, né, como um representante dessa raça nova que aparecia, e dessa origem ao que a gente vai conhecer como os primeiros Yorkshire vencedores, né, em concursos. Esse sujeito, Peter Eden, ele foi o dono desse Yorkshire, né, desse Hildesheim Field Ben, que foi o precursor da raça. Ele foi pai de inúmeros ninhados e, por curiosidade, ele morre atropelado, né, no meio de uma tempestade. Ele foge e os carros eram novidade ainda na Inglaterra, e ele acaba sendo atropelado ainda com uma idade ainda muito jovem, né? Que muitos relatos da época falam que ele deveria ter sido melhor aproveitado, né? O primeiro padrão da raça falava em dois tipos de cães. Aí, um que seria bem menor, né, para atender essa questão de companhia, né, já dos grandes centros, pesando 2,3 kg, e um outro que era destinado à caça, que eram Yorks de 6 quilos, né, cães maiores, assim, que pudessem realmente caçar as ratazanas maiores, né? E um feito do final do século XIX acabou dando muita popularidade, né, a esses cães de pelo sedoso, né, que diferiam dos outros terras de pelo mais áspero e duro, que foi o fato da Rainha Vitória ter adotado como um cão pet um Yorkshire. E esse fato foi fundamental para que a burguesia se interessasse pela raça, né, e difundisse a raça na Inglaterra de uma forma muito ampla e desejada, né, porque a burguesia ela copiava muitos hábitos da aristocracia e queria se assemelhar aí, né? Então esses cães começaram a aparecer em casas de famílias burguesas, e como os burgueses eles sempre investiam muito, né, em tudo que faziam, foram em busca de cães de melhores qualidades para poder criar cães cada vez mais que se assemelhassem mais àquele cão pet da rainha. Aí, nesse slide aí, eu já faço uma cronologia do que a gente encontra aí, né, vamos dizer, para que funda a existência, né, do Yorkshire. Em 1868, ele participa, o primeiro cão, aquele que a gente viu, o Eden, né, em uma exposição, que foi no Kennel Club de Manchester, mas foi em caráter ainda experimental, né? Apenas ele não era reconhecido, foi apenas apresentado como uma raça nova, e uma prole, né, foi exibida junto para dizer que existia um padrão genético que pudesse justificar a criação de uma raça nova, né? Essa James Foster, ela foi a primeira pessoa que escreveu um studbook da raça, que registrou e criou uma árvore genealógica mostrando que aqueles cães que tinham características muito parecidas e similares poderiam acasalar entre si, né? Ela foi como uma pessoa que construiu, de fato, assim, os primeiros pedigrees, né, originais daqueles cães similares, né? Em 1886, o Kennel Club da Inglaterra, né, o Kennel Club, reconhece a raça como uma raça legítima, mas, curiosamente, eles não são incluídos no grupo Terrier, são incluídos no grupo Toy, pelo seu tamanho e pela sedosidade do pelo, né? Mas alguns criadores vão reclamar, né, dessa situação
e vão reivindicar que eles sejam transferidos para o grupo Terrier, por conta da funcionalidade que eles ainda tinham, as características de cães caçadores de roedores. E aí, em 1890, eles são integrados no grupo Terrier, e a partir desde então, nunca mais, né, saíram, né, no sistema do The Kennel Club e também da FCI. Aí, isso já trazendo já mais para a época recente, né? Em 1970, o Yorkshire ele tem uma explosão de popularidade na Inglaterra, e em 70 ele alcança o pico, né, maior assim de popularidade. Ele é o cão mais criado, mais popular de toda a Inglaterra. Eu trago nessa imagem aí esse cão chamado Tosha, que ele foi considerado na época o cão ideal, como o padrão ideal, né, do Yorkshire Terrier, possuidor de todas as características desejadas no padrão, para que fosse tido como modelo, né, dos criadores a impulsionar suas criações e buscar esse tipo como sendo o desejado, né? E aí a gente chega no Yorkshire moderno, que agora que a nossa palestra ela começa, de fato, a tomar aí um certo desenho sobre as questões atuais, né? Esse cão que aparece nessa gravura, chamado Emilion Mystification, ele foi o único Yorkshire a conquistar um Best in Show na famosa exposição de Craft, em 1997. E aí eu queria chamar a atenção aí para alguns detalhes que vão nos valer aí ao longo dessa fala, cujas características desse cão, que nessa época já apresentavam o seu crânio flat, o seu focinho característico, as cores azuaço e escuro, né, e com um certo brilho, o castanho com os 3 tons de dourado aí já aparente, e uma atenção também para o detalhe do grume, que era um grume muito menos sofisticado, né, do que a gente encontra hoje, mas ele era funcional, porque a ideia era mostrar que o animal ele possui um crânio flat, e a falta de artifícios, né, que a gente vê aí hoje em dia, pranchas, né, produtos e tudo para deixar o pelo mais sedoso, e nessa época a gente não tinha tanto recurso para que isso acontecesse. Mesmo assim, esse cão, ele, ao natural, ele apresenta aí uma qualidade, né, como o Yorkshire, muito grande para a época, o que nos leva a crer que é possível você encontrar um cão correto sem tantos artifícios. Para essa palestra e para essa fala, eu me preocupei em entrevistar alguns criadores nacionais e internacionais de referência para a raça, e eu fiz algumas perguntas a eles, e a minha pergunta principal foi essa: quais são os desafios, né, que esse Yorkshire moderno encontra hoje, e o que a gente encontra que deveria ter, assim, tomar como prioridade, né, para a raça, em termos de proporções mesmo de prioridade. A resposta unânime de todos os criadores foi, a primeira resposta foi a cor, né? E logo em seguida a cor e a textura de pelo. Me parece que para ser Yorkshire ele precisa ter a cor e a textura de pelo de acordo com o padrão. Isso é uma questão sine qua non, preponderante e primordial entre todos os que eu entrevistei, todos que eu tive contato na vida, e todas as grandes sumidades da raça que puderam entrar nessa conclusão. Tanto que, na Inglaterra, até meados da década de 90, os Yorkshires eram mostrados em caixas vermelhas, né, como a gente vê aqui, um veludo, e eles eram pousados ali e eles não se movimentavam, porque o que era interessante ser observado era somente a cor e a textura do pelo. Então, o árbitro se dirigia até as caixas vermelhas,
eles sempre tinham escovas de cerda, não podia ser de pino, abriam pelo para poder testar a sedosidade. O pelo do Yorkshire ele precisa ser frio também ao toque, lembre-se da origem, né, da formação da raça também do Maltês, e ele herda essa característica, e somente a partir da década de 90, né, que o The Kennel Club institui que o Yorkshire precisa se mover para poder ser julgado, né, que existem outras coisas também a serem consideradas. Então, por ordem de prioridade, os criadores apontaram que a cor, a textura são a coisa mais importante a ser vista na raça. Depois vem o tamanho, a linha dorsal, a inserção de cauda, a movimentação e o temperamento. Todos esses com as suas características bastante estabelecidas aí. E com relação à cor, a gente vai ter aí um grande impasse por conta da genética recessiva. A gente vai lembrar aqui que o Yorkshire é uma raça elaborada, é uma raça que ela vem de outras raças também, da mistura de outras raças, e ela vai herdar essa genética de cores dessas outras raças também, que vai vir, que serão que virão a aparecer nas gerações vindouras, né, como genes recessivos. E ele vai trazer algumas complicações, como, por exemplo, o Yorkshire tricolor, que é o Beaver, que foi um surgimento também de gene recessivo da raça Yorkshire, né, com um gene espaçador aí de cor, na cor branca. Então, a gente tem essa raça hoje reconhecida, né, também por conta do esforço de criadores de estabelecer uma genética específica, fazer intercruzamentos entre recessivos e aí formar, né, a sua condição de raça única. Então, hoje, o Beaver, diante de todas as colorações do Yorkshire, é a que foi mais bem sucedida, né, por também esforço desses criadores de poder estabelecer essa genética específica e gerarem essa raça com esse gene espaçador de cor. Provavelmente herdado certamente herdado dos cães que foram a origem, que fundaram a origem da raça. Aí a gente tem o Biro, que é uma outra vertente do Yorkshire com uma genética chocolate, né? Ele pode ser totalmente sólido ou com branco também, né? Dependendo. E essa raça ela ainda não tem o seu reconhecimento, mas já existe movimento de criadores que querem estabelecer um padrão para ela e também torná-la, né, oficial. Aí, porque já se fala em um studbook, já uma genética específica para o Biro, e que seria possível, né, fundá-la como raça pura. Tem bastantes pedidos, né, por aí, principalmente um movimento maior na Alemanha, né? A gente tem o Yorkshire Terrier branco, que ele não é albino, né, porque ele tem a trufa preta. Esse outro à esquerda ele tem um pouco de despigmentação, mas ele é um Yorkshire em toda a sua conformação, mas sem nenhum tipo de cor, né? E o Gold Dust, que é um Yorkshire dourado e branco, né, também, com todas as suas características e tudo, e também tem um movimento muito grande para que ela se torne uma raça oficial, mas ainda está bastante incipiente. Quem venceu essa parada mesmo foi o Beaver, por questões da união dos criadores, e questões também bastante relevantes no sentido de econômicas mesmo. O Yorkshire ele passa a ser muito popular na Inglaterra por conta das pequenas residências. E esses cães aí são bastante amáveis, eles não têm um temperamento tão térreo, igual os outros terriers ingleses. Então, eles passam a ser muito adicionados pelas famílias. E isso vai gerar um interesse muito grande de criar para comercializar, né? Então, ele acaba sendo difundido de uma forma extrema e acaba alcançando um número maior de pessoas. E aí eu trago
o arco-íris, né, que essa formação de várias raças proporcionou aí o Yorkshire, né? Então, acima a gente vê um preto, né, ao seu lado a gente vê um azuaço e um prateado, o beaver, o Biron, o gold dust, um branco, né? Então, esse é o maior desafio aí da criação de Yorkshire, por todos eles estarem presentes na genética, né, da raça em si. Então, agora a gente passa a discutir o que seria, né, mesmo o interesse da raça, dos criadores, em preservar o que seria, de fato, o Yorkshire Terrier, né? Uma pelagem azuáceo e castanho escuro, isso é a reivindicação principal entre os criadores, que ele tenha uma pelagem brilhante, lisa e sedosa, né? Que ela seja fria ao toque, como eu relatei, que seria uma herança genética do maltês, né? Essa pelagem também ela é bastante específica porque ela reflete a luz, né? E a sedosidade ela capta a luz e reflete ela. Deve conseguir reproduzir um brilho, né, metálico, né, à luz, e que seja distinta do prateado, que não é desejável. Prateado, normalmente os cães de mais idade, eles perdem um pouco do pigmento, e isso estaria associado a uma série de coisas que poderia ser o próprio do envelhecimento do fio, poderia ser oriundo da alimentação, poderia ser de produtos que tendem a transformar e a modificar, né, a tonalidade do pelo, mas, de fato, a gente busca aí o azuáceo escuro e o castanho nas 3 tonalidades de dourado, né? Diferente do prateado, que seria seria um fator indesejável, né, para a raça, mas que, no relato dos criadores, de uma forma geral, vamos dizer que ele seria melhor que acontecesse um prateado do que um cão preto e lanoso, né? Então, aqui, eu trago um exemplo do que seria uma coloração correta e desejável: um azuáceo escuro, o tan aí sem nenhum tipo de infiltração preta, né? Ele totalmente dourado, e obedecendo aí o que seria as 3 tonalidades do castanho, que seriam as três tonalidades de dourado, né? Na parte do rosto. Então, a gente tem um dourado escuro, um dourado que é mais claro nas pontas e um intermediário aí. Isso tudo enriquece, né, o desejado à raça. E repare o cão de baixo aqui, que ele tem, né, quando a luz do sol bate, ele reflete como uma tonalidade metálica. Então, aí também trazendo, né, essa questão, um castanho sem nenhum tipo de infiltração, né, com os cães utilizando adorno, né, já com laço, já um Yorkshire moderno, o azuáceo ali sem nenhum tipo de infiltração, né, também de uma forma bastante rica e brilhosa, e uma seda muito acetinada, que demonstra aí uma preocupação, né, dos criadores em ter essas definições aí muito bem apresentadas. E aqui a gente traz o que seria o indesejado, né? À nossa esquerda aqui a gente tem um Yorkshire lanoso, né, com um pelo preto, ele é meio áspero, a gente vê uma infiltração. Normalmente os cães que têm esse tipo de pelo incorreto, eles apresentam uma infiltração de preto, né, no dourado. A pelagem ela é fosca, ela não reflete a luz, e à direita a gente vê um prateado, ele é totalmente desbotado, né? Não somente na parte do corpo, onde seria o azuáceo, mas também, né, na cabeça, que a gente percebe que o dourado é bem claro, ele é muito mais esmaecido. E
Uma questão que foi muito debatida foi justamente o fato do Yorkshire ter se espalhado, ter saído da Inglaterra e ter se espalhado pelo mundo, né? Esse fator ele gerou alguns tipos de complexidade, né? Porque como o Yorkshire ele é um terre em sua funcionalidade, quando ele chega em alguns outros países, eles são incorporados em outros grupos, né? Ele chega nos Estados Unidos como um terre, e o AKC ele decide que ele se assemelha mais pelo seu tamanho, pela característica da sua pelagem aos cães toys, e ele é inserido no grupo toy. Essa realidade ela acaba sendo muito absorvida pelos criadores locais, que começam a desenvolver cães no qual eles têm mais a ver com o grupo no qual eles pertencem naquela localidade do que propriamente o que o estando da raça diz, como um cão ideal. Então, a gente vê aí uma série de alterações do padrão oficial para se adequar àquela realidade local, né? A queixa principal, né, hoje dessas mudanças com relação à cabeça, né? A gente vê aí a gente tem hoje uma discussão entre o que seria uma cabeça de Yorkshire Terrier e uma cabeça de Yorkshire Toy, né? A esse canto aqui à esquerda a gente vê uma cabeça completamente distinta do que o padrão diz, né? Essa é uma cabeça que ela tem um crânio arredondado, né, com um focinho muito curto, e vai acabar gerando aí uma aparência muito toy, né, mais parecida com um chihuahua, né, porque o crânio ele realmente se descaracteriza do que seria um crânio flat do Yorkshire. Essa aqui seria uma cabeça correta, né, com o stop definido, mas com uma certa despreocupação com o crânio abobadado. Ele é mais flat, né? Ele tem que ter, ao toque, você não pode sentir nenhum tipo de curvatura, né, de abobamento no crânio. Ele tem que ser flat, né? Seria mais reto. Outra preocupação também seria o tamanho do focinho. Qual seria o tamanho do focinho ideal? Os terriers, eles têm focinho, e o Yorkshire também. Supostamente seria uma proporção de 2:1. E a gente hoje observa em certos cães, principalmente com essas características terrier, às vezes uma proporção de 1:1 ou até menos, né? Com características até mesmo de braquicefálicos. Aqui a gente vai observar também algumas faltas que a gente tem detectado na questão da pigmentação, né? E isso se torna primordial, porque a pigmentação também está associada à saúde, né, dos animais. Um Yorkshire com uma boa pigmentação, ele vai ter, né, os seus olhos como se ele tivesse um rímel, né, passado um rímel, e ali expressando muito pigmento. Esse é mais característico dos cães que têm o dourado escuro, né, dourado na cor correta, e quando a gente encontra esses dourados mais enfraquecidos, né, mais desbotados, você percebe que as pálpebras elas também tendem a perder um pouco mais da pigmentação. E uma outra característica do Yorkshire seria com relação à proporção do seu corpo, né? Muitos muitos falam que ao ver um Yorkshire, o vê quadrado, né? E isso não é uma realidade, né? O padrão ele é bem distinto em falar que ele é um cão compacto, né? Um cão compacto ele não é um cão longo, muito menos quadrado. Ele é um cão que tende à quadratura. Então, eu trago nessa gravura aí um certo comparativo entre o que seria o compacto do Yorkshire e o que seria o longo, né? O Silk Terrier já então tem uma característica mais longa. Então, ao perceber, né, em suas linhas laterais, ele precisa ser um pouco mais compacto e um pouco mais robusto. E não apresentar desvios como, por exemplo, pernas muito altas, nem muito baixas, também que vão
caracterizar aí faltas e perda, né, do ideal que o padrão recomenda, né? Aqui a gente tem imagem do que seria um quadrado, do que seria um compacto e do que seria um longo, né? Em outras raças distintas, para que a gente possa entender essas proporções, né? O Fox Terrier, ele é um cão quadrado, a gente percebe na sua silhueta aí essa quadratura. O West ele já é compacto, mas a gente percebe que existe já uma certa tendência, um cão um pouco mais longo, mais compacto. E o Skye Terrier, que é um cão longo, né? De pernas mais curtas e um corpo bem mais alongado. Essas proporções aqui em comparação ao Yorkshire, né? Um quadrado e um compacto. Essas gravuras elas acabam permitindo que a gente veja um pouco mais do ideal abaixo do pelo, né? Ele tende a ser um pouco mais, de cerca de 10% mais longo do que alto, né? E aí a questão, né, do que os árbitros podem procurar embaixo do pelo. Um exemplar pode chegar até a mesa de um árbitro para ser avaliado em condições de pelo fantásticas, muito bem apresentado, muito bem cuidado, e às vezes essa aparência ela pode enganar o que há por debaixo do pelo, e se isso seria o ideal que o padrão pede como sendo um cão aí mais proporcional ao estándar. Então, por debaixo do pelo foi também uma questão muito abordada por esses criadores, que trouxeram a importância de verificar as angulações, o peito e o subpeito, se o cão tem substância e se os aprumos são corretos, né? Nessa gravura, a gente tem uma certa ideia de angulações corretas de um Yorkshire. Um outro caso que a gente vai ver mais à frente também é a questão da inserção da cauda, que hoje é um grande desafio para os criadores, pela cauda não ser mais cortada, a cauda ser íntegra, ela apresenta diferentes formas, e isso tá gerando uma certa preocupação, né, entre esses cães de cauda íntegra serem premiados, mas que portam a cauda de uma forma incorreta, né? As angulações de 90 graus, um pouco de angulação do joelho, um pouco também da cabeça, que a gente vai ver aí sobre essa questão do crânio flat, né, do stop, e a linha dorsal em nível. Aqui a gente vê... essa imagem ela ficou um pouco desfocada, distorcida, mas no original ela estava bem colocada. À esquerda, a ideia era mostrar um York por debaixo do pelo com as suas proporções e com as suas angulações corretas. E no desenho seria o que seria indesejável, né? Poucas angulações de joelho e uma frente também com as suas angulações projetadas para frente. Então, que ao toque o árbitro poderia sentir e avaliar se estivessem de acordo com o desejado ou não. Aqui a gente vai também ver proporções de linha inferior, né? Com o peito desejado, um peito à altura do cotovelo, e nessa outra gravura a gente vai ver um peito já um pouco superior, um pouco de uma falta de subpeito aí que eleva essa linha inferior, né? Uma frente correta de um cachorro com substância, a gente toca e sente o animal, sente que os cotovelos estão ali paralelos, né, com uma abertura de peito e subpeito, e ali uma frente totalmente estreita. É muito comum esse tipo de frente em Yorkshire, principalmente esses de perna muito alta, né, que falta substância, então eles tendem a subir e a diminuir as suas proporções. Então essa costela ela é pouco angulada, e aí você vai ver que essa falta de peito vai ficar bem evidente. Uma movimentação
que é tida como ideal e se busca, né, através da criação de cães com boa estrutura e angulações, é livre sem esforço, né? Ele não é um cão que sai correndo, né, dentro de pista. Ele é um cão que tem uma velocidade moderada, e isso é uma crítica também que se faz à maneira como hoje em dia é apresentado o Yorkshire, uma velocidade extremamente absurda, né, no qual o cão se mostra totalmente desbalanceado e acaba evidenciando falhas que às vezes o cão até nem tem, mas diante daquela má apresentação ele pode apresentar. Como sempre, o tipo, né, é sempre valorizado, né, e não deve ser sacrificado por conta desse movimento. Então, a todo momento, a gente tem que lembrar que o Yorkshire ele se faz como Yorkshire pela sua pelagem, pela sua cor característica. Então, e essas proporções. Então, esse deve ser o mote primordial que deve ser observado e deve ser levado em consideração. Com relação a essa questão Europa, Rússia, leste europeu, Estados Unidos, eu remeto lá ao início da palestra, quando o Yorkshire sai da Inglaterra e ganha, né, o seu espaço aí pelo mundo, né, e se transforma numa das raças mais populares do mundo. Na Europa, ele vai ter um determinado desenvolvimento dentro do grupo Terrier, né? Na Rússia e no leste europeu, ele vai ter um outro sentido e de criação. Os criadores dessa região, eles entendem que os Yorks precisam ter pernas maiores, precisam ser mais altos, para poder acompanhar a movimentação dos outros terriers, dos outros cães, porque senão o York, ele no grupo terrier, ele acabaria sendo desprivilegiado, né, perante a cães maiores ou com uma movimentação mais possante, uma movimentação mais enérgica. E nos Estados Unidos, pelo fato deles serem cães toys, eles entram num movimento já também característico dos cães toys, uma passada mais lenta, né, mais harmoniosa e que se assemelha, né, àquele grupo em específico. Então, eu faço agora uso também de um artigo de um holandês que lançou e viralizou aí há pouco tempo, chamando atenção para essas modificações que o padrão vem recebendo diante da localidade, de como os criadores pensam que a raça tem que ser, e que isso acaba sacrificando bastante, né, o standard. Muitas dessas modificações elas são feitas por conta de ordem econômica, né? O que vem de fora, né? Vamos dizer, o que a população, né? O povo procura nos criadores, vai determinar também muito a maneira como se é criado, né? Aí a gente tem aí o fator econômico influenciando diretamente na criação dos cães de raça pura. Com o Yorkshire não foi diferente. Muito da razão de existir Yorks de tamanho zero, com esse tipo de nomenclatura, é muito do público externo, de uma maneira geral, não receber uma certa educação por conta dos criadores de que isso é incorreto, de que isso não deve ser valorizado, né? Mas, infelizmente, existem aí pessoas que pensam que devem criar justamente para poder atender esse tipo de público, e o que gera uma série de transtornos, né, e modificações aí também na raça. Diante disso, muitos pensam que essas modificações elas devem ser incorporadas à raça e começam a descaracterizar o padrão oficial, o padrão que deveria servir como leme, né, para a criação dos cães de raça pura. Em determinadas regiões, esses animais já passam a ser tão exibidos daquela forma, com distorções do standard,
que eles acabam sendo vistos, tanto pelos criadores quanto pelos artes, como, como sendo os originais, o desejado para aquela determinada raça, né? Então, é muito comum que, ao visitar outros países, a gente encontre tipos muito distintos da raça, muito diferentes da raça, por questões locais, por questões de necessidades locais. E isso acaba gerando uma imensa confusão no que seria, né, a interpretação do estándar, um estándar único para a raça, por esses criadores adotarem seus sistemas próprios, né, e querer impor essas modificações por conta de vantagens e desvantagens, principalmente em criadores de cães de competição. Muitos disso ele traz uma realidade que acaba gerando modificações de fato na raça, né? Fica aquela mudança se torna tão popular que é necessário rever o padrão, porque ao observar o plantel ele está totalmente modificado daquilo que era original, né? Mas existe também um movimento de preservação, né, da raça. Então, tem alguns criadores que não se permitem se adequar a essas modificações e permanecem ali, né, como fiel escudeiro do que o estándar original da raça pede, mesmo que em desvantagens por fato de alguns juízes premiarem cães que têm modificações nítidas ali do estándar da raça, mas que de repente se apresenta de uma forma bastante chamativa e acabam ganhando, né, certificados, títulos, e direcionando, né, a raça por caminhos que não seriam, né, o qual deveriam seguir, que seria a defesa da criação de acordo com o padrão da raça oficial, né? A gente vê uma movimentação aí elástica, boa alcance, proporção, um cão com uma aparência, uma expressão alegre, né? E portando a cauda de acordo com o que é desejado. Essa é uma cauda íntegra, né? E não torcida, né? ou caída sobre o dorso, mas sim com a sua angulação correta. A gente vê outro tipo de passada aqui, com uma cauda também desejada e correta. E aí a gente entra eu entro nessa discussão aí do que seria a inserção de cauda correta, que muito nos intriga, né, ao ver um Yorkshire com caudas enroladas, com caudas sendo portadas acima do dorso, e que meio que tira um pouco o nosso campo de visão do que seria o ideal e o correto, né? A linha de dorso ela é em nível e a cauda ela é portada a 75 graus, né? Ela não é uma cauda ereta, né, a 90 graus, mas tampouco uma cauda sem elevação. E essa angulação ela seria assim como a mina de ouro, né, nos dias de hoje, com a condição do Yorkshire ser apresentado com as suas caudas íntegras. Parece que a cauda íntegra fica mais evidente ainda os cães que têm as suas seções de cauda mais debilitadas, ou seja, tanto para o lado terre, muito ereta, quanto enroladas ou até mesmo caídas. E aí, a gente vê esses problemas todos de inserção de cauda, a gente tem que remeter lá à origem da raça, né? Que a gente não vai nesse percurso todo para que o York seja considerado um cão de raça pura, ele herda esses genes, né, dessas raças que o originaram. E também os seus problemas, né? A gente vê aí na questão do Dandy Demon, né, o seu dorso ele tem uma elevação, a sua cauda ela tem uma inserção que ela é mais portada mais reta,
o Maltês, que tem uma cauda mais portada acima do dorso, né? E o Skye Terrier, que tem uma seção de cauda aí mais parecida do que o mais similar ao desejado, né, para o Yorkshire, mas contudo não é ainda o que é a raça que ficou sendo pautado ali como o ideal, uma interseção dessas três raças aí que o formaram, né? E daí que se aponta inúmeros problemas, né, para que se chegue a esse ideal, né, da inserção de cauda também. Exemplos aí desses três tipos de cauda que a gente está trazendo, né, nessa fala. Uma cauda ereta, né, que a gente chama cauda gay, cauda de Terrier, uma cauda sobre o dorso, né, enrolada, e abaixo a que seria considerada correta. Como considerações finais, eu trago aqui questões que são de uma forma geral para todas as raças, né, que é criar bem e aprimorar. Faz sentido sempre selecionar os melhores exemplares e segui-los, né, interpretar o padrão e segui-los como sendo os verdadeiros representantes daquela raça e tentar chegar a um ponto que um plantel seja reconhecido por suas qualidades, não por suas faltas, né? Ter essa percepção correta sobre a raça. Foi unânime entre os criadores a primeira questão que eles respondiam, né, sobre qual é o desafio em criar Yorkshire. A primeira resposta que eles davam é uma das raças mais difíceis que tem para se criar, né? O desafio dos hábitos de identificar e premiar cães que melhor se representam a raça. É muito difícil hoje a gente ter essa dinâmica aqui de identificar e premiar os que representam melhor a raça. A gente está passando por um momento muito difícil, né, na sinofilia não só brasileira, mas geral, no qual o número de exemplares está caindo, né, vertiginosamente, para que eles possam ser comparados, né, nas exposições e se eleger e realmente fazer aí uma eleição do que seria ali aquele animal que vai representar a raça. Raramente a gente tem presenciado aí exposições que não tem nem mesmo um exemplar escrito. E isso é muito ruim, porque o nível de comparação acaba sendo nenhum, né? Então, também é errado achar que aquele único cão que apareceu, ele pode, tomado de defeitos, tomado de imperfeições, seja considerado um cão excelente, né? Ele não é um bom representante da raça, então ele precisa ser julgado de acordo com o que ele realmente independente se ele é o único na exposição ou não, né? E até porque essa seria vamos dizer, um desafio educativo para aquele criador que está levando esse exemplar para a exposição, né? Para que ele possa voltar à sua casa, refletir sobre aquilo que ele está fazendo e tentar pensar um pouco melhor na sua criação, tentar pensar em que caminhos ele pode obter para poder obter melhores cães de uma melhor qualidade. Além disso, os hábitos precisam ter também uma certa sensibilidade, né, de identificar que ao redor do mundo a gente vai encontrar tipos distintos de cães, né, mais altos, mais baixos, tudo mais, mas o estándar é um só, né? E aí ele tem a capacidade de poder interpretar esse estándar, né, mas o tipo ideal ele está contido ali, né, naquelas linhas. E o nosso trabalho, o nosso dever é ir em busca disso que seria o que melhor representa a raça nas exposições e que vai direcionar também a criação por conta de criadores e tudo. Esses cães vencedores, eles acabam sendo
acabam sendo tidos como aqueles que melhor representam a raça, e suas conquistas, suas premiações servem também como um mote, né, ideal para que os criadores busquem aquela aparência. Então, esse cão que representa a raça, ele precisa realmente ser esse cão que representa, que é vencedor, ele precisa realmente ser um bom representante da raça, para que ele possa se servir de espelho e os criadores se direcionem para esse tipo de aprimoramento. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de ter tido essa fala aqui, de ter construído essa fala e ter trazido essas questões. Espero que eu possa ter contribuído aí para mais um pensamento, né, de como avaliar a raça, de como pensar a raça e entender que esses desafios eles são oriundos desde a sua origem, né, e que a gente chega aos dias de hoje com essa percepção de que é uma raça que já está estabelecida e tudo mais, mas que ela vem trazendo desde seus primórdios ali, né, problemas que os criadores precisam enfrentar e precisam encontrar, né, melhores maneiras de lidar com elas e aprimorar os seus cães e adequar os seus cães a que o estándar da raça pede.